Pense nisto, um paraíso verdejante, com árvores, plantas e cascatas, a erguer-se em socalcos no meio de um deserto. Parece ficção científica, mas esta é a imagem dos jardins suspensos da Babilónia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A grande pergunta que nos traz aqui é: será que eles existiram mesmo? Vamos descobrir. Os historiadores da Antiguidade printaram um quadro incrível. Eles descreveram uma espécie de montanha artificial coberta de vegetação que se erguia sobre a cidade da Babilónia. Era supostamente uma obra de engenharia espetacular e uma visão de beleza de cortar a respiração. E é aqui que o mistério começa a adensar-se. Porque, apesar de serem tão famosos, não há provas arqueológicas concretas de que os jardins estivessem de facto na Babilônia. E se a história que todos conhecemos estiver errada? Ok, vamos começar pelo princípio. A lenda. A história por trás dos jardins é daquelas que parecem saídas de um filme. A história que se conta é que tudo isto foi, no fundo, uma grande prova de amor. O rei Nabucodonosor II teria mandado construir esta estrutura colossal para a sua rainha, que sentia imensas saudades das paisagens verdes e montanhosas da sua terra natal. Um presente e tanto, não acham? E dá para perceber porquê. O contraste era enorme. A rainha Amitis vinha de uma região montanhosa, fresca e cheia de vegetação. E, de repente, o seu novo lar era a Babilónia, uma cidade no meio de uma planície quente e seca. É fácil de imaginar as saudades que ela sentia de casa. Certo, a história de amor é muito bonita, mas como é que se constrói uma coisa destas naquela altura? Vamos ver a parte em engenharia, porque isto, se aconteceu, foi absolutamente genial. Este era, sem dúvida, o maior desafio de todos. Manter uma floresta inteira viva e a cores com árvores de fruto e flores exóticas no topo de um edifício a precisar de água todos os dias. Era preciso um plano de mestre. A resposta a este enorme desafio está numa palavra: irrigação. Mas não estamos a falar de um simples sistema de rega. Falamos de um sistema de engenharia super avançado para a época, desenhado para levar milhares de litros de água desde o rio até ao topo da estrutura, todos os dias, desafiando a lei da gravidade. E o plano, em teoria, era este. Primeiro, a água era retirada do rio Eufrates, que passava ali perto. Depois, era elevada até o terraço mais alto, provavelmente através de uma bomba mecânica contínua, talvez uma espécie de parafuso gigante a rodar. A partir daí, a parte mais difícil estava feita. A própria gravidade encarregava-se de distribuir a água por todos os níveis dos jardins, através de uma rede de canais escondidos. E para termos uma noção da escala, calcula-se que os jardins pudessem atingir cerca de 22 metros de altura. Isso é o equivalente a um edifício moderno de 7 andares. Uma verdadeira montanha verde construída pelo homem no meio da cidade. A própria construção era tecnologia de ponta. Os terraços eram feitos de tijolos cozidos, impermeabilizados com betume, uma espécie de alcatrão natural, e até com folhas de chumbo, para garantir que não havia fugas de água. Tudo isto era suportado por colunas de pedra maciças, capazes de aguentar o peso de toneladas de terra, o suficiente para o crescimento de árvores de grande porte, como figueiras e palmeiras. E agora, preparem-se para a grande reviravolta da nossa história. Porque apesar de todas estas descrições fascinantes, há um pequeno grande problema: a falta de provas. O contraste é gritante. De um lado, temos vários historiadores gregos e romanos a descrever os jardins com um grande detalhe. Do outro, temos os arqueólogos que passaram décadas a escavar a antiga Babilónia e não encontraram nada conclusivo. Mas o mais estranho de tudo é que não existe um único texto da própria Babilónia que fale dos seus famosos jardins. É como se, para as pessoas que lá viviam, eles não existissem. Esta linha cronológica ajuda a perceber o problema. Há um intervalo de centenas de anos entre a data da suposta construção dos jardins e as primeiras descrições que chegaram até nós. Isto quer dizer que os historiadores que escreveram sobre eles, muito provavelmente, nunca os viram ao vivo. Estavam apenas a recontar histórias que tinham ouvido. Mas a investigação não termina aqui. E se a história for verdadeira, mas todos estivermos à procura no sítio errado? Há uma nova teoria que pode mudar tudo. A teoria é precisamente esta. E se os jardins suspensos existiram mesmo, mas não na Babilónia? E se na verdade estivessem localizados a centenas de quilómetros de distância, na cidade rival, Nínive? E este quadro resume porque é que esta teoria tem ganhado força. Em Nínive, governada pelo rei Senaqueribe, foram encontrados relevos em pedra daquela época que mostram jardins em terraços muito semelhantes às descrições dos jardins lendários. E mais importante, Nínive tinha um sistema de aquedutos gigante que seria perfeito para levar a enorme quantidade de água necessária para um projeto desta dimensão. Ou seja, as prosas em Nínive são muito mais fortes. É bem possível que os historiadores gregos, séculos mais tarde, tenham simplesmente confundido as duas grandes cidades da Mesopotâmia.
Mas, no fundo, quer tenham existido na Babilónia, em Nínive ou apenas na imaginação, uma coisa é certa: a ideia dos jardins suspensos deixou um legado que dura até hoje. E este é o ponto essencial. Talvez o mais importante não seja a localização exata, ou se existiram tal e qual como foram descritos, mas sim a inspiração que esta ideia nos deu. A ideia de criar um paraíso verde vertical, de trazer a natureza para dentro das cidades, tornou-se um sonho para arquitetos e urbanistas de todo o mundo. E essa inspiração está por todo o lado à nossa volta. Os telhados verdes que ajudam a arrefecer os edifícios, as paredes de plantas que vemos em alguns arranha-céus, os parques urbanos que são oásis no meio do betão, tudo isto são, de certa forma, herdeiros daquela antiga e ambiciosa ideia de misturar arquitetura e natureza para criar espaços melhores para viver. E terminamos com uma pergunta para reflexão. A história dos jardins suspensos, seja ela real ou um mito, mostra o poder duradouro de uma grande ideia. A questão que fica no ar é: que maravilhas estamos nós, hoje, a construir que vão inspirar as gerações futuras daqui a centenas ou mesmo milhares de anos? Fica a reflexão.